dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está começando Sorrindo pra Vida, nesta manhã de segunda-feira, hoje, dia 13 de abril de 2026. Aquele abraço para todos os aniversariantes do dia, a começar pelo nosso irmão de comunidade, Fábio Lira. Tá aqui, ó, no Twitter trabalhando com a gente. Muita gente conhece o Fábio Lira perante a sua missão como homem de Deus, homem de oração. Hoje ele conta com a sua oração também, ó. Então, reze por ele, reze por sua família. E ontem foi aniversário da nossa produtora, tem que mostrar ela hoje, gente. A Gil fez aniversário completando 24 aninhos, na flor da idade. Gil, você é preciosa, viu? Você é uma bênção aqui no nosso programa. Deus abençoe muito você, sua família e os projetos e sonhos que você traz no seu coração, tá bom? Bom dia também para todos os nossos cinegrafistas, para todos que estão no Twitter, os nossos operadores de rádio também, porque a Rede Canção Nova de Rádio está conosco. Aquele abraço para você que nos ouve pelo aplicativo da rádio, pelo radinho mesmo, ou pela internet aí no seu computador. Quanta gente no trabalho, né? Nos acompanhando. Você no YouTube, você no CN Plus, você que está acompanhando agora a reprise do Sorrindo pra Vida. Eu não canso de dizer que mesmo na reprise, a palavra de Deus se atualiza na sua vida. A graça de Deus se torna atual sobre você. Acredite nisso. E hoje, é claro, vamos partilhar a palavra. Sei que você está aí na expectativa. Muita gente espera Sorrindo para a Vida para tomar o seu café da manhã. Eu já servi os meus irmãos aqui antes de entrar no ar, viu? Todo mundo já está com o seu cafezinho. Só o Sapo que não quis, por enquanto, porque ele já tomou antes, né? Mas já quero acolher esse povo lindo que está aqui na bancada comigo. Hoje aqui na música, nosso irmão Samuel. Olá, Patrícia. Muito obrigado. Bom dia. Opa, bom dia. Muito bom estar aqui. Já atualizando a conversa com o Sapo aqui, né? Isso. Grande amigo. A gente está sempre conversando bastante sobre a vida, né, Sapinho? Sobre a vida, justamente. Muitos anos de amizade já. É bom estar aqui com vocês também, Cídia. Uma alegria estar aqui hoje no Sorrindo Já pra tá Vida. com o cafezinho aí. Já, o cafezinho, exatamente. O Sapinho não quis, eu peguei dele. O Sapo não quis? Bom dia, Sapo. Bom dia, família Canção Nova. Hoje eu quero mandar um abraço muito especial. Eu estive esse final de semana na minha terra natal, São Vicente de Minas. Encontrei com os amigos de infância. Sério, Sapo? Né? Na praça, tem o coreto da praça. Muita gente não sabe o que é o coreto, né? Então ali a gente tocava no coreto quando a gente era criança, na banda da prefeitura, banda marcial, né? Então a gente estava relembrando os velhos tempos, muitas risadas, muitas histórias engraçadas, né? Então um abraço a todos vocês aí de São Vicente de Minas. Não vou falar nomes, que eram bastante gente, entendeu? São bastante gente. Amigos de infância. Foi muito bom encontrar todo mundo aí. Em outubro estarei de volta aí para fazer uma visita a vocês. Um abraço a todos Qual vocês. cidade mesmo? São Vicente de Minas. E depois, na volta, eu passei em Baipendi para visitar a minha irmã também, que fez uma cirurgia do joelho, está tudo bem com ela, graças a Deus. Um passeio com a família, Essa né? viagem teve um propósito também, não é? É isso, é que meu filho andou batendo umas fotos, né? Da casa onde eu nasci, onde eu estudei, que eu vou lançar um livro aí, então, a história do sapo. Legal. Escrita no livro para você adquirir. Adquiriu, vai ajudar automaticamente a Canção Nova, que vai ser doado para a Canção Nova. Que benção, então aguarde. Em breve a história do sapo e a gente Isso quer aí. conhecer. Nas cordas do violão vai chamar o nome do Nas livro. cordas? Nas cordas do violão. Nossa, que nome lindo. Olha, gente, família Canção Nova é linda, né? E não para por aí. Hoje a Sidney está conosco aqui. Bom dia, bem-vinda, minha irmã. Bom dia, Pati, Samuel, o Sapo, toda a equipe do Sorrindo para a Vida. E bom dia também para você que está aí do outro lado, nos acolhe nessa manhã, nesse dia de graça. E já estou aqui, né, Pati, para acolher você, acolher o seu pedido de oração e também o seu testemunho. Já estou aqui com as redes sociais. Você pode entrar e interagir conosco através do @sorrindo pra vida CN, o nosso Instagram, e o nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Isso mesmo. E olha, a gente teve a Festa da Misericórdia, que foi assim
lindíssima. Aliás, essa festa é a festa, como a gente ouviu, né? Festa dos pecadores, dos miseráveis, ou seja, festa de todos nós. Então, essa festa alcança a cada coração. E muitos vieram para a Chácara de Santa Cruz, né? Foi lindo de se ver a chácara cheia, repleta, famílias inteiras, né? Jovens, crianças, adultos. E foi lindo de ver aquele lenço passando sobre o povo, que significa misericórdia de Deus. E a Sidna vinha aqui partilhando antes do programa, né? Quantas doações para o projeto Dai-me Almas. Conta aí a iniciativa que teve, né? Em prol do projeto. Isso, com certeza, Paty. Foram muitas as iniciativas, graças a Deus. Nós tivemos a graça de acolher aqui na Chácara de Santa Cruz o povo de Deus. Daqui a pouco tem testemunho quentinho que eu vou ler da Festa da Misericórdia. Mas já de início eu quero agradecer, em nome de toda a Canção Nova, Paty, uma caravana chamada Imaculada Conceição, na pessoa do Fabrício. Eles são de Celício, Minas Gerais. Eles fizeram uma recata dentro do ônibus e trouxeram uma doação no valor de R$ 915. Eles fizeram uma rifa, Paty, dentro do ônibus, arrecadaram e na mesma hora foram lá no Clube da Evangelização, fizeram a sua doação. Eu estava lá, tive a graça de acolher esse povo lindo que veio. Essas foram umas das iniciativas que nós tivemos. Eu fiz questão de trazer o papelzinho, comprovante que eles depositaram lá. Nós tivemos várias iniciativas, como, por exemplo, essas aqui, rapidinho, antes de passar para a Paty, daqui a pouco teremos o testemunho, Paty, o lenço da Divina Misericórdia que nós tivemos aqui. A Dani sentiu a inspiração no coração nesse ano, né? Porque Santa Faustina, ela também, ali no convento, ela fazia crochê. Então, ela tinha, né, esse dom ali, ela fazia. E todos os anos nós temos na Festa da Misericórdia o lencinho, né, que a gente vende para o povo, as pessoas recebem as bênçãos ali através do sacerdote, quando o sacerdote abençoa, e as pessoas levam para a sua casa. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que às vezes estão no leito do hospital e está lá com o lencinho da misericórdia e sente-se tocado pela misericórdia de Deus. E uma das coisas mais interessantes, assim, que quando a Dani falou ontem, ela disse: Sidna, eu quero que você faça questão de falar isso no Sorrindo, né? Que o Padre Charles, ele que está lá na missão de Gravatá, nesse período, na Semana da Misericórdia, ele foi visitar um presídio. E aí a Dani foi falando ali no texto da Misericórdia, dessa experiência que o Padre Charles, lá da missão de Gravatá, nosso irmão de comunidade, ele viveu essa experiência. E a pessoa na Festa da Misericórdia se sentiu muito tocada com essa atitude e ela comprou 500 lenços. E esses lenços já estão guardados, nós iremos enviar para a missão de Gravatá. E o Padre Charles, ele vai lá no presídio doar para aqueles jovens, para aquelas pessoas que estão lá, que também são filhos de Deus e que também precisam e necessitam experimentar a misericórdia de Deus. Então foi algo que mexeu muito comigo, isso aqui com um lencinho representando, né, aquele lenço grande, representando toda a família Canção Nova que esteve aqui. No meu Instagram ontem, várias pessoas colocaram assim: olha, Sidna, eu não estava aí, mas eu acompanhei pela TV e pus na hora do lenço o meu lencinho na cabeça. Eu tenho certeza que a misericórdia de Deus também me alcançou. Então, representando aqui o Padre Charles, né, esses presidiários que com certeza irão também sentir essa misericórdia de Deus. A Dani pediu que eu falasse isso no Sorrindo, porque nós nos sentimos muito tocados. Foi uma das grandes graças que nós pudemos tocar na Festa da Misericórdia. Essa pessoa não pediu, ela pediu para não se identificar, mas nessa semana nós já iremos enviar os lencinhos da misericórdia para que o Padre Charles possa ir no presídio visitar essas pessoas que tanto necessitam. E que linda essa iniciativa, não é? Essa história do crochê, para quem não sabe, está no Diário de Santa Faustina, porque certo dia ela estava fazendo, né, o crochê, cada ponto, e o desejo dela de salvar almas era tão grande que ela pediu a Jesus ousadamente, né, que cada ponto que ela fizesse, uma alma fosse salva. E Jesus disse a ela: mas o pedido que você está fazendo é muito grande, né? Mas o amor dela era tão grande pelas almas e pela salvação que Jesus aceitou.
Então, o trabalho ele pode ser santificado também, né? Na nossa realidade, onde nós vivemos, nós podemos santificar o nosso trabalho, né? Talvez hoje você esteja num trabalho que você não goste tanto, que você não seja nem realizado, mas você pode oferecer a Deus esse pequeno sacrifício no dia de hoje pela salvação das almas. Como Santa Faustina nos ensinou, né? Em cada ponto do crochê, ela estava oferecendo pela salvação de alguém. E Santa Teresinha também nos diz isso, né? Que uma agulha que nós pegamos do chão, por amor, se tiver amor, pode salvar uma alma. Olha só, a gente desperdiça muitas vezes a oportunidade do dia de oferecer pela salvação das almas. Claro que não quer dizer que aquele ato de pegar a agulha vai salvar uma alma, um ato tão pequeno, mas é o amor que nós colocamos naquele sacrifício para nós, que custa, e colocamos amor, aí sim, isso se transforma em salvação de almas. Então, muitas mulheres que sabem fazer esse trabalho artesanal lindíssimo, fizeram isso nesse final de semana, revertendo tudo isso também para a salvação de almas, não é? Porque à medida que elas iam bordando os lenços, as pessoas iam comprando, tudo isso sendo doado para o projeto Dai-me Almas, não é verdade? Tem outras iniciativas ali que a Sidna vai trazer também para nós. O mais bonito é justamente isso, né? O desejo das pessoas de salvarem almas. Então, ali, porque foi uma coisa também que Deus colocou no coração da Dani, iniciando com os lencinhos, para que pudesse fazer, né, as pessoas fizessem a barra com o crochê, assim como Santa Faustina viveu essa experiência, né, de salvar almas ali através do crochê. E o que as pessoas fizessem nos lencinhos durante a festa estaria sendo revestido para o projeto Dai-me Almas. E aí foi separado um espaço ali no centro de evangelização, no cantinho do lado do palco, e várias mulheres vieram aqui para o centro de evangelização, ficaram ali, tinha linha para serem vendidas, Paty, tinha a agulha, e elas foram fazendo ali durante todo o acampamento, e no final, ontem mesmo, quando nós fomos lá visitá-las, já tinha um valor de quase R$1.000 de pessoas que fizeram, né, suas iniciativas, e durante o evento, as pessoas que estavam acompanhando ali a pregação, elas iam juntas, né, fazendo, elas compravam um lencinho, fazia ali a barra, e ia lá no local onde estava tendo as pessoas ali com os crochês, e aí vendia, elas mesmas faziam, elas mesmas vendiam e compravam para outras pessoas, né, para ajudar o projeto Dai-me Almas. Foi uma iniciativa muito linda, foram muitas coisas, eu trouxe poucas coisas aqui, né, porque são várias, a gente não tem como mostrar. Inclusive, eu quero mostrar aqui na verdade são 4 peças, posso levantar aqui, meninos, para mostrar? Olha que linda. A gente que é dona de casa, né? Quem é dona de casa, né, Paty? Que coloca lá. Posta, né? Isso. Fugiu o nome agora. Supla, gente. Lindo de crochê. Aproveito e quero mandar um abraço para minha prima, a Rosângela. Ela que trabalha com crochê, está nos acompanhando agora lá em Fortaleza. E ela também sempre faz as iniciativas para mandar para o projeto Dai-me Almas. E esse aqui que chegou para nós, o nome da pessoa é Rosilene. Ela colocou assim: meu nome é Rosilene, eu tenho um ateliê e trouxe essas peças com muito carinho para ajudar o projeto Dai-me Almas, por tudo que a Canção Nova fez e faz na minha família. Uma crocheteira que tece assistindo a transmissão da Canção Nova. Todo o meu trabalho de crochê eu faço assistindo a programação da TV. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que lindo, a né, gente Paty? descobriu o nome, eu perguntei para a Sidna, quem faz crochê, como que é? Como que chama? Ela colocou aqui, ó, crocheteira. Um abraço para todas as crocheteiras, costureiras, porque a gente sabe que tem muitas costureiras também que nos acompanham. Enfim, são tantos lugares onde a Canção Nova chega, né? Já já a Sidna vai trazer o testemunho aqui para nós, mas eu quero convidar você também a seguir no Instagram o CN Plus. Você já segue? Ainda não? @CN Plus. Se escreve CN Plus, porque lá
No Instagram, você vai ficar sabendo de todas as novidades do CN Plus. Nós temos transmissões ao vivo através do CN Plus. Lá tem pregações que marcaram a história da Canção Nova. Sabe aquela pregação que talvez marcou a sua vida, a sua história, com o Padre Jonas Abib ou outros pregadores que você ama da Canção Nova, inclusive Padre Léo. As pregações do Padre Léo também estão lá no CN Plus. A dramaturgia da Canção Nova, os filmes todos, você encontra também lá. Então, que você possa mesmo ir aí no seu celular e baixar, tá bom? O Instagram, baixar não, seguir, CN Plus. Lá você vai encontrar assim, muitos conteúdos riquíssimos. Além de pregações, você pode rever os programas, inclusive Sorrindo para a Vida, reprises de programas, tudo você pode ver lá no nosso CN Plus. Claro, além de seguir aqui o Sorrindo para a Vida, né, CN, você segue também o CN Plus e baixa o aplicativo aí no seu celular, para que você fique por dentro de tudo, né? Nós temos um celeiro de evangelização dentro também desse streaming que é o CN Plus, tá bom? E já chegou o testemunho aí pra gente, Cília? Já está chegando, mas eu queria ler também esse que foi da Festa da Divina Misericórdia, Pati. Ele é da Ana Souza Dias, eu vou ler, vou já mostrar para vocês a iniciativa que ela teve. Ela colocou assim: eu, Ana Souza Dias dos Santos, da caravana de Cida Nunes, trouxe o meu Algo a Mais para os 100% da Canção Nova do mês de abril. Eu creio no 100%, nós também, viu, Ana? Eu creio no 100% da Canção Nova. Já sou sócia há 3 anos pelo débito automático. Eu trouxe 18 coraçõezinhos de crochê, feitos com muito carinho por mim. Eu amo a Canção Nova. A Canção Nova é uma bênção em minha vida e em toda a minha família. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deus abençoe e proteja todos os missionários de todo o mal. E abençoe também todos aqueles que trabalham nesta linda obra de evangelização. Obrigada, Canção Nova, por você existir. Quero mandar um grande abraço para Ana Souza Dias, pelo carinho que ela teve, né, desse testemunho. E quero mostrar aqui, gente, olha, ela trouxe, eu estou mostrando apenas alguns, ó, que lindos. Ela mandou 18 coraçõezinhos de crochê. Esses coraçõezinhos, Paty, eles são porta-sabonete. Olha que lindo. Tem um aqui, ó, que ela já trouxe com sabonete. Você coloca o sabonete dentro, dá um lacinho e aí você pode colocar ali no seu guarda-roupa, né, na parte ali do guarda-roupa para dar aquele cheirinho e tudo. Nas gavetas. O que eu acho mais lindo é porque, assim, foram muitas as iniciativas. Teve uma senhora também que ela pediu para não se identificar. Ela chegou e tinha um tapete muito lindo e ela falou assim: eu quero ajudar a Canção Nova e eu vou dar R$300 nesse tapete, porque eu quero ajudar e fazer com que a Canção Nova, assim como no mês de março, ela possa também alcançar os 100% no mês de abril. E sempre eu costumo dizer, Paty, quando a gente fala de 100%, é 100% de evangelização. É 100% de almas que são alcançadas e atingidas para Deus. Ontem o meu coração, assim, eu chorei muito, porque nós que estávamos ali no palco, o lenço veio até ali o final, né? Nós tivemos a graça também, assim como o povo de Deus, de descer lá no meio, ficar debaixo ali daquele manto ali da Divina Misericórdia, e não tem como não se emocionar. Não tem como não tocar nessa graça da Divina Misericórdia, né? A festa da misericórdia, que é a festa dos pecadores, e ver o centro de evangelização lotado, quantas pessoas, quantas famílias, quantas crianças estavam aqui durante esse final de semana, e sempre eu gosto de enfatizar, é para isso que a Canção Nova existe, é para isso que o nosso carisma existe, né? Padre Jonas deixou para nós esse legado, que é o carisma Canção Nova. Então, nós vivemos, ele que escreveu um documento no ano de 2002,
Canção Nova, a Casa da Divina Misericórdia. Então, eu já quero também, em nome de toda a família Canção Nova, né? A Dani fez questão, disse, não, Sidney, eu quero que já leve cedinho, já fale lá no Sorrindo para a Vida, porque foram muitas as manifestações de carinho do povo de Deus. E continua também essa ação. Você que está aí do outro lado, que tem esse dom, que está vindo esse acampamento. Esse final de semana nós teremos o acampamento das mães que oram pelos filhos também, que já começa na quinta-feira. Você pode também trazer as suas doações, pode trazer as crocheteiras aí que vem para a Canção Nova, pode trazer para que nós possamos, nós mostramos aqui na bancada do Sorrindo, depois nós levamos lá para o bazar, e tudo isso é revestido. Ontem mesmo as pessoas que iam fazendo a doação do lencinho, elas já chegavam lá, já perguntavam qual é o Pix, aí a gente falava pix.doação@cançãonova.com, e ali elas já pegavam e vendiam o lencinho no valor de R$20, porque também, além do lenço, tem toda essa questão, né, da linha, do trabalho ali, e foram muitas, né, as pessoas que foram fazendo essa evangelização, e nós não paramos de evangelizar, e fica aqui o meu apelo para você que está vindo, para as mães que oram pelos filhos, assim como essas pessoas que tiveram também as suas iniciativas nas caravanas. Você pode fazer aí a sua recata na caravana e tá trazendo para nós durante esse final de semana, porque tudo isso é em prol da evangelização. A Canção Nova que continua aí 24 horas evangelizando, espalhando o amor pelo ar, através de todo o nosso sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio e internet. Isso mesmo, a Canção Nova não para. Por todos os meios que Deus nos dá, nós evangelizamos. E realmente, a Cidina falou, nesse final de semana, a Canção Nova vai se tornar a cidade das mães, não é? Então, é claro, vai ter espaço também para os pais, né, para os filhos, mas as mães que oram pelos filhos do Brasil inteiro estarão aqui também. Lá na loja tem um especial, Mães que Oram pelos Filhos, só com os produtos aí que tem essa espiritualidade mesmo das mães que oram pelos filhos. Tem camiseta, tem pulseira, tem terço. Então adquira também. Tem o oratóriozinho das mães que oram pelos filhos. Se der para mostrar aí na tela também, né? Que vale a pena você adquirir, tá bom? loja.cançãonova.com. Aí falando sobre o evento, né? Nós vamos aqui a Canção Nova se tornar a cidade das mães nesse final de semana. E isso que a Cidina disse é real, não é? Tudo que você faz pela Canção Nova se transforma em salvação pelas almas. Inclusive, quando você adquire um produto de evangelização. Você recebe um produto que evangeliza você ou alguém que você vai presentear. Ao mesmo tempo, você está ajudando também a Canção Nova a salvar almas. Eu falei do livro do Padre Jonas semana passada, esse livrinho aqui, Rumo a Pentecostes, do Monsenhor Jonas, vou tentar deixar aqui. Nós estamos agora nesse caminho, estamos no tempo pascal, mas esse tempo pascal é nos preparando também para Pentecostes. Padre Jonas é conhecido como Mr. Pentecostes, né? Meus irmãos sabem disso, a fama que ele traz, por ser o homem do Espírito Santo. E ele escreveu, ele pregou muito falando sobre o batismo no Espírito Santo. Todos nós precisamos viver essa experiência. Aí até caiu o livrinho aqui, mas esse aqui, Rumo a Pentecostes, você não pode ficar sem, para você se preparar também. E o outro livro é Terço do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Os dois aqui, ó, um do ladinho do outro, para você colocar aí no seu combo, você vê aquele produto que você deseja, seja aí uma camiseta, mais os livros, eu viro aqui, fica melhor, né? Olha que legal, gente. Esses dois livrinhos têm uma riqueza, um conteúdo maravilhoso. Você quer viver a experiência de Pentecostes na sua vida? Então coloca esses dois livros do Padre Jonas Abib aí. E lembrando, família Canção Nova, que nós também temos aqui, olha, brinde do mês do livro para você. Até dia 3 de maio, você aproveita esse brinde do mês do livro, que é uma surpresa para você nas compras acima de R$150. E esses dois livrinhos aqui que eu acabei de mostrar para você, não pode ficar fora aí do seu combo que você vai pedir, tá bom? Então, nas compras acima de R$150, você vai ganhar um brinde especial. Você quer ganhar esse brinde especial? Então, vai lá no site loja.cançãonova.com e leve para casa
presenteie aquelas pessoas que precisam viver a experiência com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, tá bom? E eu quero acolher esse sacerdote, que também é muito aguardado aqui. Eu não deixei ele falar até agora, porque é claro que ele estava aqui desde as 5 da manhã, mas seja bem-vindo, Padre Adriano. Obrigado, bom dia, Patrícia, Deus abençoe, bom vê-la, bom dia, irmãos, bom dia, nossa querida irmã que está, falei assim, a Valdena está diferente hoje, né? A Sidna que está aqui. Tá tirando sangue, menina. Tirei 6 tubos de sangue, você acredita? Nossa. Tem... Aguentou firme? Tem tamanho. Tem sangue no estoque. Tem muito? Dá pra tirar até mais. Mas graças a Deus. E graças a Deus que eu não tenho medo de agulha, viu? Que bom. Porque sabe aquela vez que fura, tem que furar de novo? Eu falei, não, manda bala aí. Só não vou olhar, né? Isso. Se eu olhar, corre o risco. Ai, que bom estar aqui com vocês, meus irmãos. Olha só. O assunto, eu tinha passado já para a Gil, pelo telefone, a passagem de hoje. Não sei se vocês já viram, senão vou dizer aqui. O tema de hoje é muito especial, porque hoje o padre vai falar sobre a cura dos medos. Como enfrentar os medos e como entender os medos, né? Às vezes a gente não enfrenta bem também, porque a gente não entende, né? E uma das características dos medos é que muitas vezes eles agem naquela parte do cérebro, né? Que é chamada de cérebro reptiliano, mais ancestral. Ele não tem muita racionalidade. Os medos às vezes são irracionais, a gente só sente. Mas quando a gente começa a entender a dinâmica de como eles funcionam, por que eles estão ali, o que eles revelam, isso nos ajuda muito. E a gente vai ver que a palavra de Deus vai ser assim cirúrgica hoje nesse sentido. Então, é Marcos, capítulo 4, versículo 40. É a citação da tempestade acalmada, que é de 35 a 41. Todavia, eu vou me situar mais, melhor dizendo, no versículo 40. E Patrícia, aproveitando o ensejo, eu quero dizer que está sendo uma bênção o curso A Cura da Alma Feminina, que foi feito aí para as mulheres, ele está acontecendo e, veja bem, quero convidar você a se inscrever agora para participar do curso, porque esse curso foi feito para ajudar a Canção Nova, a comunidade Canção Nova, e também para ser uma bênção para as mulheres. Os homens também podem fazer, claro, né, mas as mulheres, em especial, é um curso de cura interior. É só você acessar agora. Eu criei um site, obrigado, tá? Abriu aí. Né? O site é padreadrianozandoná.org, porque no passado era muito difícil o povo encontrar, então eu falei, agora eu vou criar um assim que é desenhado, né? Não tem como. padreadrianozandoná.org, você clica, né? Digita aí no seu navegador, e aí você se inscreve, né? Tem uma taxa, porque tem um custo para fazer, e também é uma maneira de ajudar a Canção Nova. É um curso maravilhoso de cura interior, curso de formação a partir dos arquétipos bíblicos de feminilidade, né? As principais mulheres da Bíblia, as virtudes. Também eu falo muito sobre a feminilidade no contexto moderno, né? A crise da feminilidade, que gerou também, em parte, a crise da masculinidade. Falo das diferenças. Eu gravei uma aula bem interessante, Patrícia, falando sobre as diferenças entre o homem e a mulher, diferenças endócrinas, hormonais, psicológicas, espirituais também, né, do ponto de vista bíblico. Então, para a mulher entender-se no relacionamento com o homem, na educação de um filho, homem, né, é muito interessante. Cura interior, formação, padreadrianozandoná.org. Você acessando, você tem acesso, você se inscrevendo, tem acesso ao curso por 1 ano para você ouvir quantas vezes quiser, sabe, onde você estiver. Então é assim, geralmente entra uma aula assim, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Porque no dia da aula é bom que você assista a aula, no outro dia ouça novamente, veja novamente, depois entra a nova aula. São 8 módulos, muito fortes, momentos de cura interior, falando também sobre as ondas do feminismo, o feminismo ideológico, o mal que se causou, por quê, de onde vem, o que isso contrasta com a antropologia bíblica. É bem interessante, você não vai se arrepender. Cada pessoa pode comprar até 20 cursos no mesmo CPF. Então, você pode, talvez, comprar para as suas funcionárias, para as suas filhas, para as suas amigas, para as suas irmãs. A Cura da Alma Feminina, um curso fantástico para abençoar você. Foi feito com muito carinho. Que bom! Então, você já pegou a palavra aí? Marcos 4, 40, né? Versículo 40. Agora, eu quero trazer para você a frase do Padre Jonas Abib, nosso pai fundador. A confiança na misericórdia é o caminho seguro para recomeçar. A confiança na misericórdia é o caminho seguro para recomeçar. Nada como uma segunda-feira para recomeçar, né? Em Deus e sempre confiando na sua infinita misericórdia, né, Samuel? Isso aí, misericórdia do Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te.
sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te. Sempre mais e mais, quero louvar-te. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã, vem silenciar a voz do medo, da confusão. Quantas pessoas já nessa manhã com o coração confuso, com a mente agitada. Vem, Espírito Santo, silenciar a voz dos medos em nós e dar-nos o discernimento para racionalizar, para entender de onde vêm os medos, ao que eles nos levam, o que eles revelam de nós mesmos. Nós consagramos esse momento a Ti. Eu peço, Espírito Santo, usa as minhas palavras, a minha cognição, que eu diminua e o Senhor cresça aqui. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos sejamos dignos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Como eu disse, o centro é o versículo 40, mas só para dar contexto eu vou ler do 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez é esse o sentimento de muitos corações hoje. Você está vendo o barco quase afundando aí, né? Você está vendo situações difíceis acontecendo, você está vendo o casamento naufragando, e é como que surgisse essa pergunta no seu coração: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Então Jesus lhes disse, aqui é o versículo que a gente vai centrar a nossa reflexão: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, essa palavra é muito interessante, né? A dinâmica da tempestade. São João Crisóstomo dizia que a maioria das tempestades que Deus permite, Ele não as permite para nos fazer afundar, mas Ele permite para fazer a nossa fé crescer. Deus permite muitas vezes tempestades, não é para te afundar, mas é para fazer a sua fé se aprofundar.
Porque não existe terreno melhor para um crescimento da fé, para um aprofundamento da fé do que a tempestade. Talvez você esteja hoje em uma tempestade interior, que eu acho, diga-se de passagem, eu acho que é mais difícil do que a externa, a exterior. A tempestade das emoções, a tempestade nos afetos, a tempestade nas percepções, nas coisas que estão em xeque dentro de você, porque você lutou por algo que não aconteceu, você acreditou em algo que não aconteceu. Tempestade que configurada talvez por uma doença psicossomática, um esgotamento intenso, ou talvez a tempestade seja externa. Esse problema com o filho, que diz para você que decidiu algo que você nunca ensinou, decidiu viver algo contrário à fé, contrário à natureza, ou talvez o seu casamento, ou talvez os desafios do dia a dia mesmo, né? Nós somos desafiados todos os dias. Nem sempre a gente lida com pessoas que gostam da gente, nem sempre a gente lida com pessoas que nos entendem. Olha, para quem não quer te entender, nenhuma explicação é bastante, é suficiente. Às vezes você está se dando o seu melhor por uma causa e as pessoas sempre estão te vendo com maus olhos, achando que você está fazendo uma coisa ruim. Então, isso é uma pressão, são as tempestades. Eu não sei qual é a sua, eu sei quais são as minhas. Mas no meio dessa tempestade, Jesus a permitiu para que você cresça na confiança, para que você cresça na fé. O vento pode estar forte, mas você nunca está abandonado por Deus, abandonada, nunca. Deus está no barco da sua vida, agora. Deus, parece que as suas esperanças estão naufragando. E olha, eu digo para ti, quando Deus permite algumas esperanças naufragarem, é porque as que Ele tem são infinitamente maior do que as suas expectativas anteriores. Sabe? Então vamos refletir sobre essa passagem. Eu volto nela depois, mas eu vou abrir algumas janelas reflexivas aqui. Veja bem, o medo é uma emoção, obviamente. Santo Tomás de Aquino categorizou muito bem quando ele falava sobre a emoção do medo, né? Uma emoção que está ligada ali à sobrevivência. Santo Tomás, lá no século XII, já falava sobre isso, 13, né? Uma emoção interessante, porque, olha só, o medo, gente, ele é um mecanismo legítimo do cérebro, né? Ele ativa a amígdala cerebral, né? E aí, ao mesmo tempo, libera o cortisol, a adrenalina e libera a resposta de luta ou fuga, né? A gente fica atento, né? A gente fica atento para fugir de um perigo. Então, o medo, o problema é quando ele deixa de proteger a gente, com o seu mecanismo de proteção, e se torna um mecanismo de controle, né? A gente vive na hipervigilância, na ansiedade constante, na evitação emocional, na necessidade de controle. O problema é quando ele vai criando narrativas internas falsas, né? Tais como, eu não sou suficiente, vão me abandonar, vai dar errado de novo, né? Esse é o problema. Então, ele tem uma função natural, mas muitas vezes o medo não é apenas uma emoção natural ou uma emoção difícil. O medo muitas vezes se torna para nós cristãos um lugar de combate espiritual. Um lugar de combate espiritual, sabe? E o Evangelho mostra que Jesus, esse Evangelho, não trata o medo só como uma fragilidade psicológica, não. Ele trata o medo como algo que domina o coração, obscurece a fé, perturba a paz, enfraquece a liberdade da alma. É aquilo que vai sussurrando dentro de você. Às vezes não é nem gritando, mas sussurrando. Não se exponha, não confie, não tente de novo, né? A hora que você percebe, você não está mais vivendo, você está sobrevivendo sob o influxo do medo, né? Então Jesus perguntou, a tempestade aconteceu? Sim. A vida de vocês estava em perigo? Sim. Mas Jesus perguntou no versículo 40, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Jesus está ligando o medo, não à emoção protetiva, mas à realidade que é antagônica, contrária à fé. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo é fé. E veja bem, quando Jesus disse, por que sois tão medrosos? A palavra medrosa, medroso ali, né? Era a palavra do grego deiloi. Deiloi, que foi traduzido, né,
como medrosos. Mas Deiloi carrega a ideia de gente tomada por um medo, pessoa que se encolhe com medo, que tem a coragem quebrada, que tem o espírito acuado, né? A pergunta de Jesus é justamente isso, dizendo, olha, por que vocês estão deixando a esperança de vocês se apequenar diante desse problema? Por que vocês estão se permitindo ficarem acuados diante desse problema? Né? Deiloi significava esse acuar-se, a pessoa que se diminui, né? A coragem quebrada, né? E Jesus está dizendo que o problema dos discípulos não estava na tempestade que estava acontecendo fora. O problema estava na tempestade que eles deixaram acontecer dentro deles mesmos por falta de fé, por serem medrosos, Deiloi, apequenados, acuados, sabe? E essa é uma chave belíssima para a gente entender o medo e a fé. Porque a maioria dos medos, eles não nascem pela força do vento, eles nascem pela falta de confiança. Porque não é a força do vento que faz eu perder, eu sucumbir pelo medo, é a falta de confiança, né? Porque a alma ferida, ela ferida na confiança, ela vai buscando falsa segurança, você já percebeu? A pessoa ferida na confiança, ela quer buscar algo para se agarrar. E São João Crisóstomo, refletindo sobre isso, ele dizia que muitas vezes Deus permite a pancada, a tempestade, para fazer-nos crescer na fé e para fazer com que nós percamos as falsas seguranças. Talvez você se considere uma pessoa de fé, mas a sua segurança ainda está no seu dinheiro, no que você tem. Talvez você se considere uma pessoa de fé, mas a sua segurança ainda está na sua habilidade, na sua capacidade racional, no seu juízo prático. Talvez você se considere uma pessoa de fé, mas a sua confiança não está em Deus, está no padre, está no pastor, está naquela pessoa da igreja. E muitas vezes, eu vou dizer isso para você, eu tenho a ousadia de dizer, Deus permite até uma decepção com o líder. Deus permite até uma decepção com uma pessoa da igreja. Onde já se viu aquela pessoa fazer isso? Deus permite essa decepção para que a sua fé esteja no lugar certo. A sua fé não pode estar no líder. O Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, um homem santo, sempre nos dizia, eu quero que vocês sejam melhores do que eu, e eu não quero que vocês confiem em mim, que vocês venham na Canção Nova, a Canção Nova, se consagrem na Canção Nova a Deus por causa de mim, porque o seu chamado é entre você e o Senhor. Eu sou alguém a quem ele confiou o carisma, e ele reconhecia, obviamente. Mas ele dizia, não é a mim que você presta contas. Tanto que ele partiu e a obra continua, porque a obra é de Deus. Então, às vezes Deus permite até que, sabe, a sua segurança, sua casa está construída sobre um castelinho de cartas. Quem já fez castelo com as cartas, né? Eu sempre fui horrível em fazer isso, porque a minha mão é muito grande, eu já montava um castelo e com a outra eu derrubava o outro castelo, né? Mas, às vezes você construiu a sua vida sobre um castelo de areia, um castelo de cartas. Vem o vento, destrói o castelo de cartas. Então, às vezes, a sua confiança estava naquele padre. Não, aquele padre mudou minha vida. Não foi aquele padre, foi Jesus, através daquele padre. E se aquele padre sair da paróquia, você vai continuar firme. Deus não vai deixar de te amar e não vai deixar de agir na sua vida. Claro, a gente se apega, aí é o problema, olha o verbo que eu estou usando, apegar. Apegar não é saudável, amar é saudável, porque quem ama não aprisiona, não quer reter. O apego não, o padre é meu, a pessoa é minha. Então, às vezes, a decepção, ela é o pressuposto para a fé, ela é o primeiro degrau para você crescer na fé. Ai, padre, eu vim aqui na Canção Nova e vi que vocês não são o que eu imaginava, que ótimo. Então, começa a confiar naquele que é o dono da Canção Nova, não na gente. Né? Porque, às vezes, também, né, não é nem porque a gente é ruim. Só para você entender, você está na sua casa, aí no seu dia a dia, você tem as suas tarefas. E as pessoas, quando vêm na Canção Nova, nós moramos aqui, então a gente tem, né, um monte de coisa para fazer. Eu saio daqui hoje, eu vou gravar, vou fazer um monte de coisa. E a pessoa, não, eu vim para te ver. Sim, filha, mas eu tenho 4 programas marcados para gravar. Desculpa, eu não sabia que você vinha, né? Não dá para parar e ficar ali esperando, não. Vai vir alguém hoje, né? Não dá. Então, às vezes, essa decepção é saudável. Eu me decepcionei com o padre, que ótimo. Então, vamos confiar na pessoa certa? Porque o medo também, o que acontece com o medo? Há um mecanismo por trás do medo. O medo, ele acontece quando o nosso coração se descentra. Quando ele tira o centro,
a pessoa certa do centro. Por exemplo, Jesus estava no barco deles, mas a confiança deles ainda não estava em Jesus, porque senão, se estivesse, eles não teriam dado esse show que eles deram aqui, né? Ai, vamos morrer, desesperados, né? Então, quando o seu coração sai do centro que é Deus, o medo domina. Quando o seu coração começa a se centrar em pessoas, em dinheiro, em capacidades, é importante, sim, você ter previsibilidade, por exemplo, você ter uma poupança, você juntar um dinheiro para um imprevisto, né, que acontece. Não estou dizendo que não seja. Importante, sim, mas a sua confiança não pode estar no seu dinheiro. Porque se deixar, se tiver, muitas vezes, Deus mesmo vai permitir, ó, uma rasteira. Deus não quer o mal, Deus quer a sua salvação. Não é que Ele vai te punir, mas às vezes a nossa confiança está demasiado nas pessoas, nos meios, que nem nós somos aqui homens de Deus. O sapo toca muito bem, mas a confiança dele não pode estar no violão dele, tem que estar em Deus. Se ele perder o violão, Deus vai dar outro. A minha confiança não pode estar no meu conhecimento, na teologia que eu estudei, nas minhas redes sociais, não, está em Deus. Precisa estar centrada em Deus. E Deus, muitas vezes, Ele nos leva para o deserto. Muitas vezes, Ele nos desnuda. Espiritualmente, a palavra desnudar, né, tirar a roupa, que é uma metáfora para dizer assim, que Ele tira, como aconteceu em Oséias, né, capítulo 2, te leva ao deserto para te falar o coração. Ele tira suas seguranças, Ele te desnuda. Talvez você está tão feliz, eu estou tão feliz naquele lugar, naquela condição. Mas justamente você está feliz porque ali você criou os seus ídolos. Você centrou o seu coração naquela pessoa. Você centrou o seu coração naquela situação. E aqui eu quero dizer com muito carinho, tenho falado isso no curso A Cura da Alma Feminina, que está sendo muito bom. Tem um módulo que eu gravei especificamente falando para as viúvas, solteiras e casadas, né? Cada estado de vida. E quando eu falava para as casadas, com muito respeito e carinho de pai, né, espiritual, eu falava, o seu filho não pode ser o seu ídolo. Deus te deu o seu filho, que maravilha, que lindo, ame-o, dê a vida por ele, mas ele não pode assumir o lugar de Deus. Tentou ter o filho a vida inteira, aí quando tem o filho, esquece de Deus, esquece do marido, o marido se sente ali um objeto dispensável, né? Ele deu o filho, vem prover o dinheiro que eu preciso, e é eu e o filho, e acabou. Não, o filho não vem na frente do marido. Se não fosse a sua união com o marido, você não tinha o seu filho. Então, coloca a criança no seu lugar. Não é que você não vai amar, ai padre, como você é cruel. Não, é que nós estamos criando uma geração de gente fraca, crianças ensimesmadas. Por quê? Porque desde que nasceram, o pai e a mãe estão mandando a seguinte mensagem: você é o centro absoluto das nossas vidas. Esses dias eu ouvi um casal, ouvi um homem, que a criança estava dormindo com eles há 3 anos e meio. Ou seja, não vou falar, claro que tem crianças assistindo, mas já não tinha conversas profundas há muito tempo. E para a mulher dele estava bom. Eu falei, meu amigo, está errado. Tira essa criança com todo respeito, mas põe no quarto dela. A criança não tem que dormir com pai e mãe. Ela não é o centro absoluto da vida. Aí a criança nunca recebe uma frustração e um não. Só que quando ela vai para o mundo, trabalhar, estudar, meu amigo, o mundo não é a mamãe e o papai que sempre diz que está certo e dá beijinho na testa. A primeira decepção, a criança quer se matar, ou vai para a droga, ou se frustra, ou quer morrer. Sabe? Não é para tratar mal o filho, mas ele não pode ser o centro da sua vida. Coloca o seu filho no lugar dele. Tem casas nas quais os filhos falam, ditam a regra e o pai e a mãe se adaptam. É um bando de pai e mãe fraco, que vão criar uma geração fraca. Digo com muito carinho, não coloque a criança para dormir na cama com você. Ah, ela tem medo, ela vai morrer se ela dormir no quarto? Se ela dormir no quarto sozinha? Não. Você precisa ser marido e esposa depois do filho, precisam namorar, precisam conversar. Mas daí cria uma barreira e o filho, ao invés de unir a família e ser uma bênção, divide a família. Porque a esposa não ouve mais o marido, ouve só o filho. Seu filho não pode ser o seu ídolo. Como eu disse, o medo revela o que está no centro do nosso coração. Porque o medo também é um problema de confiança. O medo cresce onde a confiança diminui. Não é? Você vê que o medo de Eloi é covarde, né? Acuado, queria dizer, né? Medrosos. E fé é pistis do grego, é confiança, é abandono.
A gente precisa aprender a confiar em Deus, porque o medo nasce justamente quando Deus sai do centro do coração, como eu disse. Com todo carinho, né, o padre diz, respeito, mas quando entra o filho, quando entra o trabalho, quando entra o padre não pode estar no centro do teu coração. Eu ficaria muito feliz se você, por exemplo, me admirasse o Samuel, que tem um ministério lindo, todos nós aqui. Mas eu ficaria muito triste se você me colocasse ou nos colocasse no lugar de Deus. Não, se o padre... Eu fico admirado com isso, olha. É um problema de fé no nosso povo, às vezes. Acaba a missa, a pessoa comunga, recebe a bênção com o Santíssimo Sacramento e chega lá fora, tem uma fila de 100 pessoas falando, padre, me dá uma bênção especial. Eu quero morrer quando isso acontece. Você não tem noção. Se eu perguntei para uma pessoa, você não acabou de comungar, minha filha? Por que você quer que eu coloque a mão na sua cabeça? Você não acabou de receber a bênção com o Santíssimo, porque tinha adoração no final da missa? Se Deus vivo na Eucaristia não resolveu o seu problema, quem é esse comedor de feijão aqui? Quem sou eu? É um problema de fé. Porque eu quero que o padre venha e ponha a mão na minha cabeça. Não, o Santíssimo está lá exposto na minha paróquia, mas se eu for lá, não resolve. Tem que vir o padre e pôr a mão na minha cabeça. Isso é um problema de fé. Não sou eu que te salvo. Eu quero te ajudar, mas eu te atrapalho se você começar a me ver dessa forma. Você acabou de comungar Deus na Eucaristia e vem pedir a bênção minha depois da missa. Você não entendeu nada. Não é que eu não quero te dar essa bênção. É que o seu coração não entendeu quem que manda, quem é o boss, né? Quem é o chefe. Como que as coisas devem funcionar. E como eu disse, o medo nasce quando Deus sai do centro. Os discípulos estavam com Jesus naquele barco, mas a tempestade revelou que o coração deles não estava centrado em Jesus. Não é? E qual é a consequência do coração que sai, tira Jesus do seu centro? Perde seu centro. O coração se torna sem repouso. Sem repouso. Santo Agostinho dizia, Senhor, a nossa alma está inquieta, o nosso coração não tem paz enquanto não repousar em Ti. Não é? Então, quando a gente, tira Deus do centro, a gente continua trabalhando, decidindo, sorrindo, mas interiormente a gente está sempre ameaçado, né? A gente está sempre confuso, porque a gente teme perder, teme sofrer, teme ser rejeitado, teme não dar conta, teme o futuro, teme o abandono, E por isso, biblicamente, o medo não vai ser vencido só com informação, ou autocontrole, ou sabendo como o medo funciona, não. Ele funciona como a partir de uma restauração do coração na presença de Deus, a partir de um crescimento na confiança. Tudo tem a ver com confiança. Nós celebramos a festa da misericórdia, quinta eu presidi a missa, abrindo a festa da misericórdia, e eu citava ali, eu não me recordo agora o número do Diário de Santa Faustina, mas eu falei na homilia, que dizia que, Jesus dizendo para Santa Faustina, nada fere mais o meu coração do que a falta de confiança na minha misericórdia. Nada fere mais o meu coração do que a falta de confiança no meu amor. Então, quando você perde a confiança no amor de Deus, quando você tira Deus do centro, seu coração perde o repouso e, consequentemente, perde a paz. Claro, talvez você já está no meio de um tratamento em que o alerta ali, né, o estímulo amidalar, né, da amígdala, da luta ou fuga, está pressionado em ti, você está sempre sofrendo por antecipação, você está tomando remédio, ótimo, tenha paciência, vai com calma, mas eduque o seu coração para a confiança. Quando é um problema psíquico, vai tomar um remédio, vai fazer o tratamento, mas vai educando o seu coração para a confiança. Por quê? Porque se você educa o seu coração para a confiança, a sua mente vai se organizar. O seu coração vai encontrar repouso e você vai encontrar paz. Como Jesus disse em João 14, 27. Não abra, o padre só vai citar. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus. Não se perturbe, nem se atemorize. E o verbo usado no grego, como perturbar, traz a ideia de agitação, abalo, desorganização. Ou seja, não deixe o seu coração ser agitado, abalado, desorganizado, né? Não, centre o seu coração em mim. E como a gente centra o coração em Deus?
vivendo uma vida de oração constante. Reze os seus medos, não dialogue com eles. Vou dar um exemplo prático, eu acho que nós somos o exemplo mais perto de nós mesmos, né? Então, vamos supor que eu tivesse com medo aqui para fazer essa pregação hoje, o que não acontece, não vou mentir, porque o padre já prega há muito tempo, então eu não tenho medo. Vamos supor que eu tivesse com medo. Eu acordei bem cedinho hoje e, graças a Deus, eu tenho uma capela na minha casa, isso ajuda, eu moro numa casa de sacerdotes. Mas se eu não tivesse, onde eu pudesse estar, eu faria isso. Eu acordei e fui rezar. Então eu entreguei diante do Senhor os meus medos, porque o padre também tem medos, também tem desafios, né? Eu estou fazendo esse curso, A Cura da Alma Feminina, que está sendo uma bênção. Eu fui rezar esse curso, tivemos alguns problemas técnicos, como sempre temos, né? Mas está sendo uma bênção. Uma bênção, então eu acordei e fui rezar o curso A Cura da Alma Feminina, fui rezar por cada uma das mulheres que estão fazendo esse curso, fui rezar pelos meus compromissos dessa semana, fui rezar pelo meu ministério, pela saúde dos meus familiares. Tem uma familiar minha que está com a saúde debilitada, eu também tenho família, né? Também tenho lutas. Então, eu acordei e fui rezar os meus medos, porque se eu não rezo os medos me dominam, eles me paralisam. Se eu rezo os meus medos, eu coloco Jesus entre eu e os meus medos. Jesus no centro, os meus medos depois. Porque eu tenho medos. Na minha ordenação, eu lembro que eu rezei pedindo a Deus a graça da fidelidade. Eu tinha medo, eu não confiava em mim. Isso há 15 anos atrás, né? Pedi a Deus a graça de servi-lo com um coração sincero, nunca desvirtuar o meu ministério, nunca tornar o meu ministério um negócio, sabe, para benefício pessoal. Desde o início eu tinha esses medos e tenho ainda. E rezo, o Senhor não me deixa, porque eu não posso confiar em mim. Eu tenho que confiar no Senhor. Da minha ordenação, eu lembro que eu pedi ao Senhor a graça da fidelidade, né? E até brincava, falava, mesmo se eu não quiser, me faz fiel. Eu pedi a Deus a graça de sempre fazer do meu ministério um ministério e não um negócio. Eu pedi a Deus a graça de sempre ser um homem de oração. Então eu tinha medo de não ser tudo isso. Por isso que eu rezava. E continuo rezando, claro, isso foi um pedido lá na ordenação, na lua de mel, né, que era a ordenação. Deus acho que escuta até mais, né? Continuo pedindo. Mas eu lembro como se fosse hoje, foram as coisas que eu pedi. Por quê? Porque eu tinha medo de fazer o contrário. E ainda tenho, não confio em mim. Mas eu rezei esses medos. Porque senão eu ia ficar assim, ai meu Deus, será que eu vou ser um bom padre? Ai, será que eu vou pregar bem? Os medos iam me dominar. Não, eu rezei os meus medos. Continuo rezando. Eu tenho muitos medos, mas entre mim e os meus medos está Cristo. Entre mim e os meus medos está aquele que acalma a tempestade. Entre mim e os meus medos está aquele que ressuscitou dos mortos. Entre mim e os meus medos está aquele que São Paulo escreveu na carta aos Filipenses, aquele que começou em você a boa obra vai levá-la à perfeição até o dia de nosso Senhor. Então eu não olho para os meus medos humanos. Eu acho que todo padre tem um pouco desses medos. Eu estou falando dos meus, você pode dizer dos seus, né? Mas eu não olho para mim, eu olho para aquele que diz, eu comecei em você a boa obra, meu sacerdote, eu vou concluir, eu vou te dar a graça de ser quem você precisa ser. Porque eu estava, por exemplo, atendendo confissões, eu fiquei o final de semana inteiro atendendo confissões na Festa da Misericórdia, no nosso confessionário. E às vezes eu ouvia coisas que eu não, vou ser bem honesto, gente, eu não me considero uma pessoa limitada, intelectualmente nem espiritualmente, mas para coisas eu não tinha resposta. E o Jesus, o que eu digo para essa pessoa? Sofrimentos assim que você fala, coisas que você nem imagina. Por isso que eu digo, respeitem os padres, porque a gente ouve coisas que você nem imagina. Você fala, o padre não é casado, mas o padre ouve coisas de 800 casamentos e você só ouve do seu, né? Coisa que você nem imagina que acontece, né? E às vezes eu com medo, o que eu vou dizer para essa pessoa? Mas ali também, naquele momento, às vezes na hora da confissão, Senhor, o Senhor está entre eu e o meu medo, o que eu digo? No silêncio do meu coração. Vem me inspirar, vem me mostrar o que dizer, porque eu não posso dizer a minha palavra. E às vezes situações sérias, né, gente? Que você vê que a pessoa está a ponto de fazer uma besteira. Imagina, você acha que eu não sinto a responsabilidade? Claro que eu sinto. Às vezes não me sinto sufocado, mas o meu medo, Cristo está entre eu e o meu medo. Não é o meu medo que vai ditar a minha regra ou dizer quem eu sou. Cristo diz quem eu sou. Não é o teu medo que te define, é o que Deus diz a seu respeito. E Ele te diz, eu te dou a minha paz. Sabe? E essa paz de Cristo que Ele dá, é uma paz que faz o seu coração repousar, né? O medo não é sentir o perigo, é permitir
que o perigo ocupe o trono do seu coração, mas quando Jesus ocupa o trono do seu coração não repousa mais em previsões sobre o futuro, seu coração não repousa mais em traumas, em memórias dolorosas, em cenários inimaginados, né? Seu coração repousa em Deus, sabe? O medo desordenado vai te fragmentando, vai te dividindo, mas a confiança, o Espírito Santo, vai te tornando inteiro novamente, inteira, né? Então, mais uma vez eu digo, não tem aquela oração linda que a gente faz, a Patrícia acho que vai lembrar, também a Sidna, os irmãos, chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Eu quero transformar um pouco essa analogia, né? Chagas abertas, coração ferido, a presença de Cristo está entre eu e os meus medos. Chagas abertas, coração ferido, a presença de Cristo está entre eu e os meus medos. Quais são os seus medos hoje? Talvez o seu coração hoje está perturbado. Mas Deus está dizendo, olha para mim, não olhe para a tempestade. E não precisa abrir, eu só estou citando, quando você lê em 1 João 4,18, uma passagem que eu gosto demais, que diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo. E quando eu estava estudando essa passagem, eu gosto muito, eu sou seduzido, na verdade, pela exegese bíblica, gosto muito, né? Que é a exegese, o estudo dos termos originais. E eu peguei esse texto ontem para ler e fui estudar essa palavra, lança fora. Né? Eu falei, como é que será que o autor construiu essa flexão verbal? Né? E você sabia que lança fora era do grego baló exó, que significa expulsar violentamente, empurrar para fora. Ou seja, então, o perfeito amor, ele expulsa violentamente todo medo. Ele empurra para fora, né? Interessante. E o amor, ele não negocia com o medo, ele expulsa. E o medo, muitas vezes, é um problema na confiança e é um problema na consciência do amor. Porque eu tenho trabalhado muito isso no curso A Cura da Alma Feminina, que está acontecendo, né? Você pode se inscrever, que muitas vezes a cura interior, ela vai acontecer quando você restaura a sua consciência da sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Porque a ferida, o medo, o pecado, ele quer desconfigurar, desconstruir a sua consciência de que você é filho, de que você é filha, um filho amado, uma filha querida, sabe? Então, o amor lança fora o medo, por quê? Porque o amor me faz entender a minha identidade. Eu sou filho no filho, eu sou amado, eu sou amada. E se eu sou um filho amado, meu amigo, que mal pode me destruir, né? Então, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Por quê? Porque ele me dá a consciência de que eu sou um filho amado. E olha, se você tem medo de rejeição, né? Lá em Marcos 1 está escrito 11, tu és o meu filho amado. Lá em Isaías está escrito, Israel, eu te escolhi, não te rejeitei, eu troco reinos por você. Se você tem medo de perder o controle, né, a insegurança interior, lá em Provérbios 3,5 está dizendo, confia no Senhor de todo o seu coração, e Ele cuidará das tuas empresas, daquilo que é importante para você, empresas no sentido de suas iniciativas, aquilo que é importante para você. Se você tem medo de sofrer de novo, né, Deus diz, eis que eu faço novas todas as coisas, Apocalipse 21,5, a ferida do passado não precisa acontecer hoje de novo. Se você tem uma insegurança com relação ao futuro, né, ansiedade, Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu cuidado, eu cuido de você, eu já estou no amanhã, né? Então, abra-se hoje para ser curado por essa presença, não é por uma ideia, pela presença de Deus, a presença de Deus na sua vida entre você e o medo, a presença de Deus expulsa o medo, a presença de Deus te faz entender que você é um filho, uma filha amada, te dá a consciência da sua eleição, independente do tamanho da tempestade, independente do tamanho das ondas, independente da força do vento, você é um filho amado, uma filha amada, e nada pode mudar isso, nada. Deus escolheu você. Eu sei que hoje você tem desafios, como o padre também tem, mas entre você e os desafios, entre você e os medos está quem? Cristo, essa torre forte, como diz o Salmo 46, e dele você pode esperar socorro, salvação, libertação, sabe? Então viva essa experiência afetiva com ele, sinta esse amor,
Tome a consciência de que você é um filho, uma filha, querido, amado, amada. Não há, o seu pecado não anula a sua identidade de filho. Busque confissão, busque recomeçar, mas confie em Deus. Você pode repetir depois de mim? Os irmãos vão me ajudar. Entre eu e os meus medos. Entre eu e os meus medos. Entre eu e os meus desafios. Entre eu e os meus desafios. Está Cristo. Está Cristo. A presença de Cristo. A A presença presença de Cristo. Eu sou um filho amado. Eu Eu sou um filho amado. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu não escutarei a voz do medo. Eu não escutarei a voz do medo. Eu escutarei a voz do Espírito Santo. Eu escutarei a voz do Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, Vem, Espírito de Deus. habitar agora minha mente, habitar agora minha mente, minhas emoções, minhas emoções, minhas memórias, minhas memórias, meu coração. meu coração. Expulsa de mim, Espírito Santo, Expulsa de mim, Espírito Santo. todo medo todo medo pela força do seu amor. pela força do seu amor. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Recoloca Cristo Recoloca Cristo no centro da minha vida, no centro da minha vida, das minhas prioridades. das minhas prioridades. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Eu renuncio a todo medo, Eu renuncio a todo medo, a toda insegurança, a toda insegurança, insegurança, a toda ansiedade, a toda ansiedade, a todo vão temor. a todo vão temor. Em nome de Jesus. em nome de Jesus. E eu escolho confiar em Deus. Eu escolho confiar em Deus. Eu escolho enxergar Eu escolho enxergar todos os meus problemas, todos os meus problemas, tudo na minha vida, tudo na minha vida, a partir de Cristo. a partir de Cristo. Porque Ele é o meu único Senhor. Porque Ele é o meu único Senhor. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele está no barco da minha vida. Ele está no barco da minha vida. Hoje Ele está me levantando, Hoje Ele está me levantando, renovando a minha fé. renovando a minha fé. E dele eu posso esperar E dele eu posso esperar coisas boas. coisas boas. Eu sou um vencedor Eu sou uma vencedora. em Cristo Jesus. Em Cristo Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre está comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar e a tempestade vai acalmar. E orando no Espírito Santo, eu convido os meus irmãos a orarem comigo agora. Vai permitindo mesmo que o mar agitado da sua vida, dos pensamentos da sua cabeça, esses pensamentos que hoje deixavam você confuso, vai permitindo que com essa oração o mar vá se acalmando. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo agora reine no seu interior, meu irmão. É pela oração que Deus coloca a ordem na nossa vida. É pela oração que Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. Porque é verdade que muitas vezes os nossos pensamentos nos enganam. Um problema que é pequeno se torna grande demais e nos aprisiona e nos paralisa. E nesse momento eu peço que Jesus visite você. Você que agora assiste, você que agora ouve o Sorrindo para a Vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo
essa paz que Ele mesmo desejou aos seus discípulos, possam agora envolver o seu coração, meu irmão, minha irmã. Vai entregando a Jesus os seus medos. Essa pregação eu tenho certeza que foi para você, assim como foi para mim também. Qual é o medo que paralisa você, meu irmão? Qual é o medo que paralisa você, Samuel? Que paralisa você, Sidna? Que paralisa você, Patrícia? E o Senhor está perguntando para você agora, qual é o medo que tem paralisado você? Qual é o medo que tem deixado você angustiado, desesperado? Coloca agora aos pés da cruz de Jesus. E como o Padre Adriano nos convidou, entre você e o medo, coloque Jesus. Entre você e esse medo, medo dessa doença, medo de perder um ente querido, medo de que o seu casamento se acabe, coloque Jesus Cristo agora. Proclame o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Sacerdotes que estão rezando agora conosco e que se identificaram com essas palavras do Padre Adriano, você que tem medo, medo da depressão, sacerdote que está passando por depressão, nós nos unimos agora em oração pelo Senhor, por essa situação que o Senhor está passando. Nós proclamamos o senhorio de Jesus na sua vida. Sim, o Senhor que é sacerdote. Faça isso agora que o Padre Adriano nos convidou. Coloque Jesus entre o Senhor e esse medo. Medo de errar, medo de cair, medo de perder as almas que o Senhor Deus confiou a ti, que é sacerdote. Confia agora, confia no Senhor. E nós colocamos Jesus Cristo agora entre nós e os nossos medos. Medo de não conseguir, você que é pai de família, sustentar a sua família. Medo de não conseguir sustentar esse casamento. Medo do que pode acontecer com o seu filho, com a sua filha. Coloque agora Jesus Cristo entre você e entre esses medos. E eu peço mesmo ao Padre Adriano agora que conduza essa oração, para que todos os medos agora possam ser colocados aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é vitorioso na minha vida e na sua vida. Pai, no nome de Jesus, como sacerdote, eu imponho as minhas mãos sobre todos que estão aqui, que rezam conosco. Eu peço a libertação, Pai, no nome de Jesus, dos espíritos de medo, das ações dos espíritos malignos agindo nas mentes, aprisionando pelo medo, pela depressão, pela ansiedade. Liberta agora, Pai, no nome de Jesus, todo medo que nasceu das feridas emocionais e psíquicas. Liberta agora, Pai, no nome de Jesus, o medo que nasceu no excesso de ansiedade, no excesso de estímulo, pela queda precedente, a pessoa tem medo de cair de novo. Liberta agora esse medo da morte, desse medo da morte, Senhor, desse medo do futuro, desse medo, Senhor, do amanhã. Vem libertar nesse momento. Liberta, Senhor, essa adolescente desse medo de não ser aceita, de não ser amada, essa adolescente que tem se cortado, cortou o pulso, tem arrancado o cabelo. Vem libertar agora, Senhor. Liberta agora essa pessoa, Senhor, do medo da solidão. Ela tem um desespero em pensar em ficar só, mas o Senhor diz que sempre estará com ela. Liberta pessoas aprisionadas, Pai, no nome de Jesus, pelo espírito de medo, pelo espírito de depressão, que saia dessa vida e dessa família, dessa mente, no nome de Jesus. Vem libertar, Senhor. Coloca São Miguel e os teus anjos. A imagem que o Senhor me dava era São Miguel arcanjo, a Virgem Maria e vários anjos entrando agora em muitas casas, em ambientes nos quais você está, nesse carro. Sim, o Senhor te liberta desse medo e te diz: confia. Pessoas que viviam encolhidas, o Senhor te quer ousando, te quer dando passos de ousadia, porque Ele vai abrir o mar diante de ti. Libertações estão acontecendo agora nas mentes, libertações estão acontecendo agora nas emoções. Pessoas que estavam sentindo dores físicas, peso nas costas, nos ombros, estão sendo libertas. Uma pessoa sendo curada de uma enxaqueca crônica que tinha como raiz o medo, a ansiedade com relação ao futuro. Uma pessoa que você está esperando para operar, você tem um câncer muito difícil, o Senhor expulsa o medo do teu coração e te dá a certeza do amor dele. Uma pessoa, uma mulher que você está no adultério, você tem traído seu marido há quase 4 meses e você tem medo de não conseguir, o Senhor te liberta agora. Tome a decisão,
bloqueie essa pessoa, mude de telefone, saia das redes sociais, agora é hora da sua libertação. Pessoas também vivendo coisas erradas, prostituição, tráfico. Você tem medo de largar a prostituição, o tráfico e não conseguir sobreviver. O Senhor te diz que Ele vai te sustentar, Ele vai providenciar tudo que você precisa para sobreviver. Uma mulher chamada Stephanie agora está sendo tocada e liberta. É você, filha. O Senhor quer que você dê esse passo de ousadia, de confiança na providência dEle. Também muitas mulheres que estavam dominadas pelo medo excessivo estão sendo libertas. Pessoas sendo convidadas pelo Espírito Santo a viver na providência, a confiar na providência de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. E muito mais do que aquilo que está sendo proclamado aqui, o Senhor está realizando pelo poder do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. E você que traz o ministério de cura e libertação, mas você tem retido esse talento, esse dom que Deus te deu. Não retenha os dons, não retenha os talentos que Deus te deu. Você não pode enterrar os talentos que Deus te deu. Porque Deus te deu para a salvação de almas e para a sua realização. Não tenha medo de utilizar esses dons. E a palavra apego que o Padre Adriano trouxe nessa pregação, Deus está revelando a muitas pessoas apegos que você tem. E você, está na hora de romper. De Jesus, oi, Padre. Está na hora de romper, me Está na hora de romper com esses apegos. Você sabe, talvez até coisas guardadas nas suas gavetas há anos. Talvez até coisas boas, sim, humanamente coisas boas, falando. mas você precisa romper, você precisa compartilhar, dar, doar, não sei, mas você precisa se desapegar. É isso que Deus está pedindo para você também nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Se desapegue. Qual é o seu apego? Talvez você tenha apego às pessoas, dependência emocional. Hoje Jesus está libertando e curando você desses apegos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor realizou e está realizando nessa manhã, vai continuar realizando. Mas é necessário que eu e você abramos o nosso coração para que Jesus possa entrar na nossa vida e dizer, para tudo aquilo que é medo na nossa vida, silêncio, cala-te, rompe agora com tudo aquilo que é velho na sua vida. Sidney, eu tenho certeza que tem muita gente aí testemunhando o poder dessa pregação de hoje. Tem sim, Paty, tanto aqui no nosso Instagram como no e-mail, graças a Deus são muitas participações. Quero mandar um abraço aqui para Silvânia Santos, ela colocou assim, hoje o Padre Adriano Zandoná me fez enxergar que devemos confiar mais em Jesus e não nos nossos medos. A Geni diz assim, que palavra abençoada rezar com os medos. Padre Adriano, como sempre, nos trazendo a graça também de aprender a viver com sabedoria e aprender a confiar mais em Deus. Quero aqui rapidinho ler 2 testemunhos de 2 pessoas que mandaram aqui no nosso e-mail. Quero mandar um abraço para Eliane Nunes, ela colocou assim, bom dia, bancada linda. Quero compartilhar com vocês o que vivi na festa da Divina Misericórdia, acompanhando através da TV Canção Nova. Na quinta-feira de adoração, quando a Rogerinha fazia a pregação, eu recebi a graça de ter um incômodo. Recebi a graça, pois eu tinha um incômodo muito grande por conta de uma infecção urinária. Já havia há muito tempo fazendo o tratamento. E durante o momento, a Rogerinha proclamou que uma pessoa estava sendo curada de uma infecção. Eu tomei posse e desde quinta-feira eu não estou sentindo mais dor. Eu amo a Canção Nova, sou sócia evangelizadora e também costumo distribuir terços da Divina Misericórdia e lenços também da Divina Misericórdia. Quero mandar um abraço para você e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mando também um abraço aqui para Erivânia Rodrigues. Ela acabou de mandar o seu e-mail dizendo assim, bom dia, bancada linda do Sorrindo para a Vida, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou sócia da Canção Nova e hoje venho contribuir com esse valor em agradecimento a Deus pelo dom da vida de minha irmã, ela que no dia 7 desse mês completou 27 anos. Esse ano eu fiz o propósito de contribuir com a obra de Deus em agradecimento pela vida dos meus irmãos
que já é a segunda vez que faz aniversário e que eu ajudo. E hoje, novamente, estou enviando mais um Pix no valor de R$ 13,50 para ajudar a Canção Nova, que ajuda tantas outras pessoas. Louvado seja Deus por você e por cada um que faz parte da família Canção Nova e nos ajuda. Quero aproveitar nesse momento rapidinho e mandar um grande beijo e abraço para a nossa irmã de comunidade, a Dione Moraes, ela é lá da Missão de Fortaleza, do 2º L, está fazendo aniversário no dia de hoje. Um beijo, minha irmã. E, claro, um beijo também para todos de Fortaleza. Fortaleza está fazendo hoje, gente, 300 anos, né? É minha terra. Um abraço para todos os sócios do Ceará. E você não precisa nem dizer que é a sua terra, que esse sotaque bonito, a gente já descobriu. Um abraço, povo muito querido lá, né? Muita fé. Que povo de fé. Você sabe, Sidney, que Fortaleza é um dos poucos lugares que, andando por lá, eu passava e via gente fazendo caminhada na praia com o rosário na mão. Mas muita gente. Eu falei, gente, você não vê esse lugar nenhum. Bonito, né? Um povo de muita fé. Povo de fé mesmo. Povo do Ceará. Então, um abraço para o povo lá de Fortaleza. E aqui também nos comentários, padre, a Sueli, ela diz assim, que a sua pregação tocou muito o coração dela, pois ela estava com medo da cirurgia que ela vai fazer sábado. Mas ela já entregou ao Senhor e ela encerrou dizendo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E também temos a Suelen, ela diz assim, Padre Adriano, obrigada pela oração do medo. Vou fazer hoje a ultrassom morfológica do 1º trimestre da gravidez. Estamos com medo de ser identificada alguma síndrome, mas tenho fé que não dará nada disso. Suelen, você já colocou Jesus entre você e esse medo. Então, confia agora no Senhor, tá bom, minha querida? E todos aqueles também que estão com alguma situação na área da saúde, nós também estamos rezando aqui pela Sofia, né, a filha da Renata, que hoje está aqui na direção, filha do Braz. Renata, você ouviu a pregação, né, minha irmã? Então, Cristo está entre você e todo e qualquer medo, e Jesus está lá, juntinho da Sofia, cuidando dela. Logo, logo ela volta para casa, tá bom, minha irmã? E quero também deixar você a par de como está o projeto da M Almas, né, família Canção Nova? Você sabe. E você que está chegando hoje pela primeira vez que não sabe, a Canção Nova é um sistema de comunicação. Evangelizamos pela rádio, TV, internet, todos os meios que Deus nos dá para evangelizar, nós utilizamos. Mas tudo isso não tem propaganda comercial. Nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, há mais de 40 anos, e recebeu a inspiração do Pai do Céu, né, de que nós não deveríamos ter propagandas comerciais. Mas como assim? Como que um sistema de comunicação consegue evangelizar 24 horas por dia sem propagandas? Nós vivemos da providência divina. Parece loucura. É loucura mesmo para os homens, mas é a loucura de Deus. E vale a pena evangelizar confiando na providência divina. E o que mantém a Canção Nova é o projeto da M Almas. E hoje nós alcançamos 32%, graças a Deus. Subimos 5%, né, do último percentual para hoje. Faltam 68%. Temos 13 dias úteis aí pela frente, contando com hoje, tá? E a meta aí, o percentual diário é de 5,2%. Você já ajudou a Canção Nova nesse mês de abril, esse mês tão lindo, né? Mês em que nós celebramos a Páscoa, a Festa da Misericórdia, viram tantos acampamentos maravilhosos, não é? Então, nesse mês de abril, a gente conta com você. Olha aí o QR Code na tela e também aí a forma mais prática de você ajudar. pix.doação@cançãonova.com. Essa pregação tocou o seu coração? Então, ajude a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. O Padre Adriano vai dar a bênção aqui para nós, mas já quero agradecer aqueles que estiveram conosco aqui na bancada. Sidna, foi muito bom ter você aqui hoje, viu? Amém, obrigada. Volte mais vezes, querida. E também o nosso querido Samuel. Grande Samuel. Opa, muito obrigado. Amém, obrigado. Sempre nas terças à noite no Pra Ser Feliz, hein, Samuca? Vamos nós. Muito bom estar junto com o padre lá. Recebo muitos testemunhos. Inclusive, esse final de semana eu fiquei na barraca aqui, ajudando aqui no Pai da Misericórdia, na barraca. Padre, muito abraço do programa, viu? As velhinhas juntaram lá em mim. Que bom. Jovens também. Mas você sabe o que eu descobri? É só as velhinhas que ouvem. Não. Eu vou falar para ti. Falei para o Samuel esses dias. Eu recebi tanta carta de criança do Pra Ser Feliz, desenhando assim o padre, desenhando o Samuel. Eu até pensei, nossa, eu vou ter que evitar alguns assuntos, que tem muita criança. Então, Pra Ser Feliz é todas as idades, viu? Sapo, até amanhã. Até amanhã.
Olha, a gente acolhe, a gente brinca, né? Mas Isso. é muito bom receber os irmãos de todas as idades que vêm com todo carinho aqui na Canção Nova, e nós esperamos por você também. Padre, a benção. Não, mas é verdade. Um padre que não tem um fã-clube de 92 a 98 anos tem algum problema. Não é católico. Eu tenho o meu. É duro que, tipo assim, elas vão partindo com o tempo, né? Mas eu tenho. Eu amo minhas velhinhas. Tá certo, ó. Vou dar a bênção final. E, ó, curso A Cura da Alma Feminina, padreadrianozandoná.org. Digita aí agora, se inscreva. Doe de presente esse curso para ajudar a Canção Nova. E é uma bênção. O conteúdo tá muito profundo. Isso aqui é só a ponta do iceberg do que tá lá, do que eu falei hoje, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Semana abençoada, sem medo, com fé. Encerramos cantando. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar.